A leitura da noite, administração. Dá conta de tua administração, Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e simultaneamente é administrador. Porquanto, cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarece os cabelos à frente dos interesses coletivos. Nas empresas públicas ou particulares, contém trincas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia em palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Esse é do livro Fonte Viva. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier, inspirado por Emmanuel. Vamos fazer a nossa prece. Vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Agradecido, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos nesta casa bendita de oração, onde foi nos preparado desde cedinho pelos nossos amigos espirituais para recebermos de braços abertos. Peço a Ti, Jesus, para que todos que adentraram nesta casa, que possam estar certos de que tudo que será dito aqui, tudo que vai ser lido, seja para o nosso bem, que seja sempre para a nossa evolução. Peço também, Senhor Jesus, aos amigos, trabalhadores da casa, que possam ser incluídos por Ti, Mestre, e que eles possam sempre ter uma palavra amiga, um gesto de carinho para com os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Sendo assim, Mestre Jesus, amigos espirituais da Casa Fonte Viva, eu peço licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja. Espíritas, amai
não é desta armadura, é de outra, da armadura espiritual. Então, contido lá no capítulo 115 do Vinha de Luz, Paulo disse a Efésios: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, mesmo que passar por alguma grande dificuldade, manter-se firmes. Esta armadura, a armadura espiritual, que a gente vai mostrar aqui, passo a passo, e muitas vezes vamos lembrar que você já sabe. É lembrar, é fortalecer esse saber, esse conhecimento, para manter essa armadura forte na nossa proteção. Armai-vos com virtudes. À medida que a gente dá atenção, muito mais do que combater um defeito, mas sim enaltecer virtudes, a gente consegue ser mais produtivo nesta mudança. Às vezes é mais difícil você combater um vício, um defeito, algo que incomoda. Daí fazer o quê? Segue o caminho da escolha de uma virtude. E o que acontece ao escolher uma virtude? Você acha que é só esta virtude que você vai praticar? Não. As virtudes andam juntas. Quando você se aplica a uma, outras também você desenvolve. Imagina, qualquer uma. Podemos pegar aqui a virtude da disciplina. Ao escolher esta virtude, você terá que ser cuidadoso, ser atento àquilo que você vai combinar com os outros, com o que você vai agendar. Você vai ter que cuidar do horário do teu sono, da tua alimentação. Se você cometer exageros, não conseguirá acordar naquele horário, não conseguirá atender aquilo que você colocou na sua disciplina. Você quer aplicar a sua disciplina onde? No trabalho? No esporte? Num estudo? Num curso novo? Onde você vai aplicar a sua disciplina? Então, as outras virtudes acompanharão. Olha que beleza! Basta escolher uma, seguir firme, que você desenvolve mais. Então, armai-vos com virtudes. Interessante, neste livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, eu extraí do capítulo 28 a inesquecível pergunta: vejam esse texto. O que aconteceu? Vocês sabem qual foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou? Quem sabe? Um livro de poemas de poetas brasileiros e portugueses. Isto, Parnaso do Além Túmulo. Ao escrever este livro, Chico Xavier tinha 22 anos. Ainda estava imaturo em relação ao que ele veio a se tornar. Daí que várias críticas aconteceram ao livro, à obra e ao médium. Uma delas, a mais ferrenha, foi do padre Júlio Maria, lá de Minas
Minas Gerais também, da cidade de Manhumirim. Ele disse, entre outras coisas, que Chico Xavier tinha uma pele de rinoceronte, escreveu assim, para comportar tantos espíritos. Isso atingiu o Chico. Ele foi acamado, ficou por horas ali, pensando, remoendo, como pode, a gente se dedica, isso é uma caridade, eu nem estou cobrando pelos livros, vai para ajuda, e a mensagem é boa, é edificante. Como podem ter pessoas que não entendem isso e nos atacam? Ele ficou com isso, atingiu, ele foi para a cama, horas ali, até que Emmanuel chega do lado dele, ele reconhece, e Emmanuel pergunta: o que se passa? E ele explica. Daí Emmanuel: mas isso não tem essa importância. E ele refuta: não, senhor, poxa, nós fazemos o bem e a gente é atacado. Disseram-me que eu tenho pele de rinoceronte. Aí o que Emmanuel responde para ele? Isto: se não tem, precisa ter, porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada e não vos seria possível a viagem, a grandiosa viagem, história gloriosa que Chico Xavier escreveu com mais de 450 livros. A possível viagem da mediunidade nos caminhos do mundo, e tanta contribuição que ele veio a ter. Se não tem a pele de rinoceronte, venha a ter, porque você será muito mais atacado ao longo da sua vida, se deixar levar por estas críticas. Não vai passar do primeiro livro. Daí que ele ainda continuou na cama. Mas, poxa, senhor, como conviver assim com desrespeito? Daí que está a inesquecível pergunta, porque aqui foi uma afirmação, né? Mas a inesquecível pergunta, sabe qual foi? Emmanuel disse a ele: Jesus, que foi Jesus, saiu da terra nos braços da cruz. Você quer ser conduzido pelos homens numa carruagem? Aí ele se sacudiu, levantou na hora e veio a ser o Chico gigante que ele foi, que é para sempre. Continuando lá no capítulo 115, o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto, comodidade, seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam, senão guloseimas. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nas instruções dos Espíritos temos isto: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Então, quando a gente fala de armai-vos, de armadura, inúmeras vezes é citado dessa maneira mesmo. Armai-vos, utilizai de uma armadura, protegei-vos, e por aí vai. Olha lá, força, coragem. O egoísmo é o quê? É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É o maior oposto de uma virtude, o egoísmo. E a virtude maior lá que confronta com o egoísmo é esta, né? A caridade. E como exercê-la? Você tem que se armar de virtudes, de oração, de trabalho, de serviço,
aconselhável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. Ou seja, não se deixa nenhuma religião de fora. Vale lá no templo, vale no salão, vale na igreja, vale qualquer religião que se busca para exercer a caridade, para fazer o bem. Então a armadura se busca em toda parte. Tanto que eu trouxe deste livro de Gary Carpenter, um pastor, A Armadura de Deus. Olha o que ele coloca para a gente aqui. Couraça da justiça, sandália da paz. Interessante que esse sandália lembra de Mahatma Gandhi, que ele tem uma frase assim: não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Caminho, caminhar. Calçado para caminhar, ali. A sandália, coincidentemente, esse autor colocou: sandália da paz. Escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é o quê? A palavra, o conhecimento. O que diz lá o Espírito da Verdade? 1860, instruí-vos. A palavra, o conhecimento, a espada do Espírito. A oração, uma arma agressiva. Agressiva para quem? Para quem vem para fazer o mal. Então a sua oração tem poder. Teve como chama na internet quando você faz ao vivo uma live do pessoal lá da cidade do centro do Chico Xavier, Pedro Leopoldo, que eles pregaram exatamente estas palavras lá nesta live, nesse dia, que é exatamente falando desse capítulo 115. Armadura da esperança, da caridade. Isto em complemento àquela lista de cima, da benevolência, do trabalho. Olha, tudo isso que se faz te dá uma armadura, te protege. Lembra disso. Sua oração, seu serviço, o bem que você faz, isso te dá uma armadura. Por isso, armai-vos no dia a dia, todo momento, o cinto da verdade. Claro, Grupo Espírita Sheila Leopoldo. Eu coloquei o link aí. Sharpen your discernment. Avive o seu discernimento. De Robert Liardon. No capítulo 7, ele diz isso, que é discernimento prático, no dia a dia. Um processo de desenvolvimento passo a passo. Quanto tempo você precisa gastar em oração para se tornar forte? Para tornar vigorosa a sua armadura? Você tem que descobrir isso por si mesmo. Apenas certifique-se de que seu nível de oração esteja só um pouquinho ali. De forma alguma, pouquinho, de jeito nenhum, que o seu nível de oração esteja transbordando. Ore ao acordar, ore para agradecer seu alimento, ore para agradecer os amigos, teu trabalho, tua oportunidade. Ore também pelo problema, não só pela solução, mas porque ele, sendo um desafio, te ajuda a crescer, melhorar. Senão ficamos na comodidade, estagnados. Continuando no capítulo 115, armai-vos. E lógico, não tem lógica, aproximar-se o filho adulto da presença paterna
com a exclusiva preocupação de receber carinho, afago. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva. Até aquela virtude que a gente usou no início, né? Disciplina. A disciplina o tornará forte na vida. Quem desenvolve a disciplina no filho está dando um imenso presente. Educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores, pais e mães, se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Muitas vezes dói a gente exigir ali de um filho uma atitude, um comportamento, mas se não fizermos assim, o resultado acaba sendo negativo para ele, para nós, para quem conviver com ele. Então vale a pena a gente insistir na disciplina, na construção de um conjunto de ações por parte dos nossos filhos, sempre no bem, sempre no que é correto. No livro dos Médiuns, temos lá no capítulo 23, sobre a obsessão, isto: o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado destruir este predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Então sempre vai falar da força, de guarda, de armadura, de espada, de capacete, de proteção, que você providencia com a sua oração, com as suas atitudes no bem, com o seu serviço, sua caridade. No livro Páginas de Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares, lá no capítulo 18, outra palavra, olha, fortaleza de nossa alma. Quando um homem forte guarda armado a entrada de sua casa, tudo que ele possua estará em segurança. Porém, se um outro mais forte vem e o vence, levará consigo todas as armas em que ele confiava e se apossará de seus haveres. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não entesoura, dissipa. Quem disse isto? Quem disse? Nosso mestre maior? Jesus. Está em Lucas. Então, o grande tesouro que Jesus se refere é esse, do conhecimento, de seguir o que ele ensinou. Assim você, eu, cada um de nós, a gente se fortalece, a gente cria uma armadura vigorosa contra o mal. E esta casa que Jesus se refere é nossa alma. Também se diz, somos o templo, somos a própria igreja. Eu aprendi quando estudei com o Gasparelli, muitos anos, que nós somos nosso próprio centro espírita. Então, olha lá o que Jesus disse, é isso. A casa é nossa alma, que realmente precisa estar sempre bem guarnecida, protegida, para que não seja invadida por quais inimigos? Como é a gente mesmo, os vícios, pelos maus desejos e as 1001 tentações que nos assediam a todo instante. Então, as tentações, os desejos, vamos ficar livre deles? Não. Eles estão aí. Nós estamos aqui num nível de vida no nosso planeta
pensou isso? Sim, difícil muitas vezes é verdade? Mas, aí eu sempre tenho essa resposta para quem diz isso. É mais difícil se a gente não se disciplinar, a gente não agir dessa maneira, com a oração, com esse trabalho, com o desenvolvimento de virtude. Aí sim é que fica mais difícil. Aí vem a bomba e a gente está desguarnecido, desprotegido. Neste livro ainda, continuando no mesmo capítulo, ó, qual é a saída então aí? A atividade constante nas tarefas do bem e no aprimoramento moral. É o quê? É a fortaleza inexpugnável de nossa alma. Pois assim agindo, o teor de nossas vibrações não permitirá sequer a aproximação dos espíritos malignos que nos pretendessem assaltar. As virtudes não andam sozinhas, desenvolvem umas, outras se desenvolvem juntas. A oração, a atitude para o bem, a caridade, no tamanho que você pode fazer. Tudo isso se entrelaça num escudo, numa proteção, numa armadura, que basta a nossa vibração. E que, naturalmente, assim agindo, a gente já está vibrando. Até mesmo se não pensar exatamente, diretamente naquele tal problema. A gente já aproxima os bons amigos da espiritualidade para nos ajudar, nos inspirar, nos incluir, como também nos proteger. E no livro Conduta Espírita, do André Luiz, do psicografado por Valdo Vieira, no capítulo 18, perante nós mesmos, esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam, o servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Então, no meio que nos encontramos, cada qual procura ter sua forma de se defender, praticar um esporte marcial. A gente tem hipocrate na nossa casa, a gente tem esses cuidados todos, mas olha só o que afirma: quando estamos nesse nível de sintonia, nesse nível de atuação, a gente não tem necessidade. Então haveremos de chegar neste nível. Quando? É cada um que vai encontrar. É do trabalho individual. Mas haveremos de chegar nesse nível sim. E atender exatamente o que está dizendo ali André Luiz, neste livro Conduta Espírita. E no Céu e Inferno, de Allan Kardec, capítulo 8, Expiações Terrestres, Clara Rivière, ela diz: com previsão do futuro, armai-vos. De quê? De coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer ainda. Essa palavra sofrer, não levem ao pé da letra, porque vai sofrer, vai ter impingido em si uma dor, passar por algo crítico. Não é que significa sempre isto. Se você olhar o significado, e também nós temos vários dicionários, né? Mas há dicionários que colocam lá na palavra sofrer. Sofrer quer dizer um passar por. Não necessariamente que é algo que é crítico, que é doloroso.
porque aquilo que para um é doloroso, para o outro não é. Depende do seu modo de ver, do seu modo de enfrentar a realidade, de entender que é passageiro, de entender que muitas vezes é um desafio importante para ele evoluir, ele ficar melhor. Já muda, não vê mais dor. No entanto, passou por isso, por este sofrer, mas diferente. Então, com coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer ainda, cumpre fazer jus à boa posição em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. E esse mundo melhor é lá na espiritualidade, é aqui onde estamos. Vamos fazendo o mundo melhor como podemos, para colhermos este mundo que estamos fazendo. Aqui agora, daqui a pouco, daqui centenas de anos, não sabemos, mas com fé e com atitude, continuemos. E no Evangelho, no capítulo 18, coletânea de preces espíritas, temos este trecho. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros, maus, o acesso à nossa alma. Então o tempo todo vai falar isso, de armarmos, armai-vos, capacete, cinto, escudo, espada. O que é isso mesmo? Cada um desses itens são a oração, são a caridade, a verdade, o serviço. Tudo isso constitui a armadura. E no Livro dos Espíritos, na questão 557, podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal sobre aqueles a quem são lançados? A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência dos caminhos da justiça. Ela não fere o amaldiçoado se ele não for mau. E a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Aí, você pode lembrar de alguém que desejou mal para o outro, que roubou praga. É simples. É não estar na mesma sintonia. É estar elevado. É estar em oração. É estar atuando dentro dessas virtudes do bem. Ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 500, há um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, ou chega um momento em que o aluno não tem mais necessidade do mestre. Entretanto, isso não acontece na Terra. E na questão 495, o espírito protetor abandona por vezes o seu protegido quando este se rebela diante de suas admoestações? Afasta-se quando sabe que serão inúteis os seus conselhos, por ser mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se às más influências. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, de modo que é o homem que lhe fecha os ouvidos, mas o espírito, o anjo da guarda, volta assim que chamar. Olha que bênção. Questão 504A, como então invocá-lo se não o conhecemos? Olha que interessante. Religiões há que cultuam imagens,
miséria ou de um espírito superior por quem tenham simpatia ou veneração. O espírito protetor atenderá a esse chamado, porque todos os bons espíritos são irmãos e assistem-se mutuamente. Então há quem recrimine, ele se ajoelha lá diante daquela imagem. Poxa, é a forma de se ligar. E aí significa que é exatamente aquele espírito daquela imagem que ele está pedindo que vai atender? Não. Pode ser ele, como pode ser outro. Que outro? Esses irmãos, espíritos superiores. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo não se deve olvidar, esquecer o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Esse é texto lá do capítulo 115 do Via de Luz. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo o quê? Armaduras, proteção aos seus filhos. Neste livro, Revestivos de toda a armadura de Deus, de Antônio José Araújo, Jesus prometeu aos seus seguidores que tribulação e oposição marcariam suas vidas neste mundo, que não ia ser fácil. Mas que depende de como você vê, não é tão difícil assim. Precisamos de quê? Armas espirituais. Deus as provê. Você pede, com sua oração, com sua atitude. Armai-vos com o que a gente falou lá no início? Armai-vos com virtudes. Neste livro dos vícios às virtudes, olha só, num sumário, para a gente ver aqui na sequência a quantidade ali de virtudes. 1. Os vícios como manifestações instintivas do homem primitivo, enquanto que as virtudes como qualidades adquiridas pelas experiências vividas. Então ela não vem de graça, a virtude, você vai desenvolver no seu dia a dia, no seu trabalho. Pode escolher uma virtude aí e as outras te acompanharão. Fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. A luta que te premia, que te dá a sua evolução, o seu crescimento. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir. Olha lá, ó. Somente, não adianta a gente inventar outro caminho. Somente de posse de semelhantes armaduras, oração, atitude boa, serviço, caridade, verdade. Só com estas armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade, a paz própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Arma-te, irmão, com oração e instrução para a tua integridade, para a tua proteção. Oração e instrução, combinados com ação do serviço e caridade, ativam nossa evolução. Não tem hora nem lugar para se instruir e orar. Não tem hora nem lugar para se agir e agregar. Assim, pensando e atuando, um escudo divino é armado contra o mal a teu favor. Assim, perseverando, uma aura divina é formada para que sejas um realizador.
Arma-te, irmão, com oração e instrução, atues, sigas a Jesus e sirvas com gratidão. Espíritas, armai-vos. Fico feliz de ter contribuído. Isso porque a gente se armou de ter ali guardadinha a palestra. Gente, isso serviu para mim, sabe? A gente tem que confiar. Tudo isso já estava escrito, já estava previsto. Só que eu tomei assim um choque, faltando 2 minutos para iniciar, o palestrante não veio. Aí Jerônimo conversa com um, conversa com o outro, né? Mas tudo isso a gente precisa confiar. Isso serviu para mim. Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Jesus. Agradecido, Senhor Jesus, pela palestra da noite, que tanto contribuiu para a nossa evolução. Que possamos sair desta casa certos de que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos refletir em tudo que foi dito aqui, e que possamos levar para o nosso dia a dia e tratar o nosso irmão assim como que gostaríamos de ser tratado. Mestre Jesus, que possamos sair desta casa acompanhados por os nossos benfeitores amigos, pelos nossos espíritos do bem, e passarmos uma semana maravilhosa, com muita saúde, e aguardando mais uma oportunidade para que na próxima quinta-feira estejamos aqui.